Por que a cultura woke, ou seja, essa cultura da lacração, essa cultura da inclusão de esquerda, está ruindo em algumas empresas multinacionais que temos hoje no mundo? Vamos discutir um pouquinho sobre isto? Olá, pessoal. A cultura woke, que em português seria a cultura da lacração, ela está perdendo força. E isso ocorre porque nos parece que essa proposta ela já está cansada, ela está esclerosada e as pessoas elas não suportam mais esse tipo de imposição. Dois exemplos dentre os muitos que poderíamos trazer aqui é a própria Victoria's Secret, onde o CEO, Martin Wooders, ele afirmou com todas as letras que foi um erro esta empresa abraçar a cultura woke e, com isso, presenciar prejuízos e rejeição por parte da maioria das pessoas. Outro exemplo que eu poderia trazer é da Nike. A Nike, na época das Olimpíadas, com aquela abertura horrorosa e vergonhosa, ela lança uma campanha onde ela diz: vencer não é para todos. E faz isto com letras vermelhas e fundo preto. Agora, a pergunta é: por que a cultura woke ela está cansada, ela já está enfadada e ela já não convence mais ninguém? Bem, dentre as várias questões, lembrando que a cultura woke é uma parte, né, uma parcela do pensamento de esquerda, do pensamento progressista, desse grupo que se coloca como os defensores e os verdadeiros possuidores da virtude, da moral elevada, etc, etc. Por que ela está já cansada? E basta uma coisa que eu esqueci de afirmar também, basta ver os filmes que hoje fazem sucesso. Os filmes que fazem sucesso hoje são aqueles que trazem a masculinidade, a força, a virilidade e que têm chutado para muito longe essa cultura vitimista, essa cultura afetada, essa cultura que se melindra com qualquer coisa e com isso tem trazido muito lucro no trabalho que realizam. Agora, a pergunta que nós poderíamos fazer é por que isso tem acontecido? Bem, como eu disse, a cultura woke ela é parte da esquerda, ela é parte do progressismo. E por conta disso, ela traz características que hoje já não convencem mais, as pessoas já não suportam mais. Uma delas é o fato de que a cultura woke ela ignora a realidade. Ela ignora aquilo que é real, o mundo em que nós vivemos. Um mundo cheio de lutas, um mundo cheio de desafios, um mundo também cheio de sofrimento, cheio de dor. Ela ignora isso. Ela simplesmente quer fazer com que aceitemos o fato de que podemos construir um mundo fantasia, um mundo muito bom de se viver, um mundo onde as pessoas elas vivem a inclusão, onde elas vivem o não preconceito e por aí vai. Nós sabemos que isso, de fato, esse contrariar a realidade, demonstra que as pessoas elas simplesmente não conseguem alcançar este mundo, porque o mundo é outra coisa, o mundo é uma outra realidade. Eu não estou com isto dizendo que nós devemos defender o preconceito, que devemos defender a destruição da reputação ou da imagem de quem quer que seja. Não, não é isso que eu estou dizendo. Não é isto. O que eu estou dizendo é que a realidade ela não condiz com o discurso da cultura woke. Simplesmente isso. E quando eles negam a realidade, eles também vão negar aquilo que nós poderíamos chamar de preferência geral ou opinião geral. Eles simplesmente não levam isso em consideração. Por exemplo, se vão fazer um filme de Branca de Neve, então a personagem Branca de Neve, que originalmente, lembrando que essa história ela vem da Europa germânica, mas Branca de Neve agora ela precisa ser inclusiva. Então eu vou colocar para fazer o papel de Branca de Neve, que no original é uma germânica, ou seja, uma mulher branca com os cabelos pretos, etc. Não, eu posso colocar uma latina, posso colocar uma mulher morena, ou seja, que não tem nada a ver com o original. Ou seja,
simplesmente é ir na contramão da opinião e da preferência geral, preferência das pessoas. Ora, nós sabemos que existem outras histórias e outras personagens que sim, são negras, asiáticas, são morenas, são, né, brancas, altas, baixas, etc. Mas o que eles querem é tomar essas personagens que já estão na mentalidade da maioria por conta da sua origem, da sua proposta, e quer impor uma subversão. E simplesmente essa não é a opinião geral. A mesma coisa que eu poderia trazer aqui como exemplo é o futebol feminino. Então dizem, por exemplo, que o futebol feminino ele deve ser obrigatório. Aliás, no Brasil isso já foi adotado, onde os clubes eles devem patrocinar também o futebol feminino. Eles dizem que devemos sim ter, e que é machismo, e que é preconceito o fato de que o fato de que não aceitar essa modalidade, então isso demonstra o seu preconceito. Não, não é verdade, é uma preferência. Não se trata aqui de sexismo, não se trata daquilo que dá lucro. Então o futebol masculino é o que dá lucro. Então é nesse aspecto que nós vamos entender claramente que é a preferência da maioria. Então não adianta você empurrar, você forçar uma inclusão naquilo que as pessoas simplesmente não aceitam. E com isto, né, ou seja, quando a cultura woke ela ignora a realidade e ao mesmo tempo ignora a opinião geral, aí o que ela vai trazer? Prejuízo. Então será prejuízo em todos os sentidos, porque as pessoas não querem isto. E veja, o fato das pessoas não desejarem isto não significa dizer que elas são racistas, que elas são sexistas, que elas são preconceituosas. Não necessariamente. Não necessariamente. Significa dizer que existe uma preferência. Essa preferência não é um erro, mas é algo que a pessoa deseja. Então é nesse aspecto. E quando nós olhamos para o comércio mundial, que é um setor da sociedade que tem agora tendo uma parcela lutando contra essa cultura, o que ele deseja é lucro. Então, se ele deseja lucro, ele precisa levar em consideração aquilo que as pessoas elas desejam. Porque, como diz Ludwig von Mises, o consumidor é a autoridade máxima daquilo que o comércio deve construir e oferecer. É esse ponto. Então, o prejuízo ele tem feito com que essas empresas e essas entidades, elas cansadas com tudo isso, elas abandonem de uma vez por todas. E aí nós vamos também, dentro desse arcabouço, descobrir que a cultura woke, que é uma cultura de esquerda progressista, ela é autoritária, extremamente autoritária. Eu disse aqui, por exemplo, que as organizações esportivas na área do futebol e em outras áreas são obrigadas a colocar também na mesma modalidade equipes femininas. Mas, por exemplo, quando você olha para a indústria cinematográfica nos Estados Unidos, o Oscar, por exemplo, exige que 20% dos filmes produzidos pelas empresas cinematográficas, 20% seja inclusiva. Ela deve aprimorar a inclusão. Então, ela é obrigada a fazer filmes que tragam essa inclusão, que tragam essa narrativa, que tragam essa visão de mundo, que é uma visão que não condiz com a realidade, nem com a preferência majoritária, enfim, mas ela é obrigada, senão ela não poderá concorrer ao prêmio. O que é isso? Isso é autoritarismo. Isso é imposição. E as pessoas elas não suportam isso por muito tempo. Por isso que hoje se percebe que a cultura woke ela está sendo dirimida por essas grandes empresas. Claro, longe de estarmos totalmente livres desta religião falsa, esse gnosticismo filosófico, desse gnosticismo de narrativa, né? Longe de estarmos totalmente livres disto, mas percebe-se sim que há um cansaço e que as pessoas, na sua maioria, envolvidas com empresas, com grupos que têm interesse em vender produtos, eles estão cansados e eles estão simplesmente pulando fora disto. Então, de fato,
há esse fenômeno acontecendo. E é interessante nós percebermos que hoje o mundo, principalmente o mundo ocidental, vive essa dicotomia, essa polaridade. Você tem a imposição da minoria e que é vencedora, por quê? Porque se colocam como guardiões da virtude, e existe a esmagadora maioria que não aceita esta imposição. E eu repito, o fato de não aceitar não significa dizer que essas pessoas hostilizam, sejam racistas, sejam sexistas. Não é nada, não são. Simplesmente não são. É porque esta agenda religiosa, diga-se de passagem, como uma falsa religião, como um tipo de gnosticismo, para utilizar a linguagem do Eric Voegelin, simplesmente ninguém aguenta mais. É isto que tem acontecido. Bem, muito obrigado por me acompanhar até aqui. Você que ainda não é inscrito, se inscreva. Se já está inscrito, dá uma checada. Os 3 Cs, compartilhe, comente, curta. Isso é muito bom para o nosso canal. E até a próxima.